Domingo completam 10 anos dos atentados de 11 de setembro em Nova York. Nós começamos essa edição direto do local onde ficavam as Torres Gêmeas, onde está William Vac. Boa noite, William. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos vocês. Eu estou aqui no Marco Zero. É como ficou sendo conhecido o lugar onde estavam as Torres Gêmeas. O aniversário dos 10 anos acabou se transformando mesmo numa data importante. O presidente Barack Obama vem aqui, exatamente aqui, no dia 11 de setembro, que é domingo, inaugurar um memorial e prestar homenagem aos cerca de 3.000 mortos dos atentados de 10 anos atrás. Vem também o ex-presidente George W. Bush para uma cerimônia que pretende dar ênfase à união nacional, algo que tem faltado aos americanos ultimamente, Cris. William, naquela época, então, presidente dos Estados Unidos, Bush declarou guerra ao terror. Hoje, depois da morte de Osama Bin Laden, a gente pode dizer que existe um vencedor nessa guerra? Cris, se a gente considerar que não houve nenhum atentado remotamente comparável àquele de 10 anos atrás aqui nos Estados Unidos, então a gente pode dizer que foi uma vitória, digamos, parcial. Mas se a gente olhar para a situação americana lá fora, se a gente pensar que depois de 2 invasões, depois de todo esse tempo de guerra, desses 10 anos de guerra, os Estados Unidos estão numa situação ainda mais difícil, é provavelmente complicado dizer ou complicado declarar que os Estados Unidos venceram. É o tema da reportagem que você vai ver agora. Cerimônia de despedida em Washington do general mais influente dos Estados Unidos, David Petraeus, comandante das tropas no Iraque e no Afeganistão. Autor da estratégia que encerrou a guerra civil em Bagdá, é quem o presidente Obama ouve para saber o que fazer no Afeganistão. Por que, então, o general Petraeus está largando o posto? É para assumir outro. O de diretor-geral da CIA, o mais conhecido dos 21 serviços secretos americanos. O general Petraeus virou o retrato do que os Estados Unidos chamam de guerra moderna. É a guerra na qual não se sabe mais onde termina o papel do militar fardado e onde começa o do agente secreto. É um dos resultados da reação americana aos atentados de 11 de setembro. Logo depois dos atentados há 10 anos, forças convencionais derrubaram o Talibã no Afeganistão. Mas foram máquinas pequenas de altíssima tecnologia, os aviões não tripulados de vigilância e ataque, que viraram o símbolo dos golpes contra a Al-Qaeda e os comandos do Talibã. Eles são pilotados por agentes do outro lado do mundo, via satélite. Hoje, os americanos formam mais pilotos de aviões não tripulados do que pilotos de combate, como a gente se acostumou a ver. A liquidação de Bin Laden foi o ponto culminante desse novo tipo de guerra. Informação, vigilância, ataque com um pequeno grupo de elite. Os americanos ganharam a guerra contra o terror? Nossa posição hoje é pior do que antes dos atentados, diz o veterano especialista em política internacional Thomas Pickering, antigo embaixador dos Estados Unidos na ONU em governos republicanos. E a piora se deve principalmente à invasão do Iraque em 2003. Resultado da visão no governo americano de que seria possível impor a um outro país um regime democrático e pluralista que, por afinidade, se tornaria amigo dos Estados Unidos. Uma ideia velha e ingênua, a de que se pode impor o modo de governo a qualquer um, diz outro veterano de política externa americana, Robert McFarlane, também republicano. De maneira agressiva e arrogante, achamos que era só impor a democracia no Iraque e tudo estaria resolvido, completou. O resultado da invasão do Iraque foi, até agora, um desastre político e estratégico reconhecido até por quem ajudou a governar o Iraque, depois da invasão, Salmai Khalilzad, ex-embaixador americano em Bagdá, no governo George W. Bush. O problema não foi a invasão em si, mas o que fizemos depois, diz ele em seu escritório em Washington.
Hoje, o Iraque, com eleições e partidos, continua dividido e é influenciado sobretudo pelo vizinho Irã, o principal adversário americano no Oriente Médio. Igualmente grave é a situação no Paquistão, um país muçulmano de quase 200 milhões de habitantes, com armas nucleares e fortemente influenciado pelo radicalismo religioso. Khalilzad, que foi embaixador também no Afeganistão, admite com franqueza uma realidade que o governo de Obama não diz em público. Hoje nós apoiamos o governo do Afeganistão e o Paquistão apoia o Talibã, diz Khalilzad. 10 anos e 2 guerras depois, os americanos só pensam em trazer os soldados de volta para casa. Aqui atrás, na Casa Branca, trabalha o homem que a gente continua chamando de mais poderoso do mundo. Mas o que faz hoje o presidente dos Estados Unidos em termos de política externa? Ele administra a saída do país dele de 2 guerras, sabendo que não pode entrar numa terceira. Ocorre que os americanos, e o presidente Obama entre eles, continuam acreditando no seu papel excepcional no sistema internacional. Mas agora, tendo de se convencer de que nada conseguem impor sozinhos. No caso do Afeganistão, onde os americanos lutam há 10 anos, não se fala mais em nation building, em construir uma nação. O problema maior de reconstrução de uma nação está em casa, nos Estados Unidos. Ganhou força na capital americana a noção de que o déficit, o maior da história do país, limita a política externa e a projeção de poder. Limitação reconhecida até por um adepto do uso da força, como o embaixador Khalilzad. Nossa influência depende da nossa economia, afirma. Mas influência não é só economia. Assalamu alaikum. O presidente Obama foi ao Cairo estender a mão num discurso ao mundo islâmico, que permanece em boa parte acreditando que os americanos estão em guerra com os muçulmanos. A simpatia pelos americanos que existia depois dos atentados deu lugar a um forte sentimento no mundo árabe e islâmico de repúdio aos Estados Unidos. É o resultado de um pecado original, cometido em reação aos atentados do 11 de setembro. Reagimos de maneira ideológica, lembra Robert McFarlane. David Petraeus, o melhor general de uma geração, provavelmente vai ser o responsável pela mais difícil das operações, a retirada. A Al-Qaeda de Bin Laden foi praticamente destruída, mas dificilmente os Estados Unidos podem se declarar vencedores.